A gente conversou aqui na primeira semana, a primeira coisa que eu falei aqui foi por que é importante estudar escatologia, certo? Por que é importante estudar escatologia? Alguma coisa que a gente falou aqui? Ih, todo mundo está querendo comer comida de festa, né? Eu sei. Vou tentar ser rápido. Por que estudar escatologia é importante? Para matar a nossa curiosidade? Alguém? Para nós lembrarmos que no final o que importa é a vida lá no céu, estar com Deus para sempre. Muito bom. Aí semana passada eu comecei a entrar em algumas polêmicas, algumas coisas mais, talvez mais curiosas assim. Semana passada a gente começou a falar de morte, a gente falou de céu, a gente falou de inferno, a gente falou de estado intermediário, a gente falou que o céu que as pessoas que morrem estão agora não é o céu final. Todas essas coisas a gente falou semana passada, além de responder várias perguntas. Se por acaso você está aqui pela primeira, segunda vez, nesse estudo, faltou em algum deles, o Arthur me pede para lembrar que está lá no YouTube, você pode depois acessar esse estudo também. Mas antes da gente entrar no de hoje, que aí hoje a gente vai falar sobre tribulação, a gente vai falar sobre juízo final, a gente vai falar sobre milênio, não milênio, como é que vai ser, novo céu, nova terra. Daí para frente a gente vai falar. Eu prometi que a maioria das dúvidas de vocês ia acontecer agora, ia responder hoje. Se não responder, você faz na pergunta que o Arthur está especialista para resolver todos os seus problemas hoje aqui também, tá bom? Mas, antes da gente iniciar, eu quero pedir que você, com as pessoas que estão aí à sua volta, 2 ou 3 próximos aí, vocês vão falar juntos sobre essa pergunta aqui. E aí eu corro o risco de que algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, de alguma forma, ouçam os outros que estão próximos. Então, junta aí com 3, 4 pessoas à sua volta, e você vai tentar lembrar de algo que te chamou a atenção nos últimos 2 estudos, ou um, se você estava aqui, e você vai pensar, cara, o que me marcou? Quer seja algo que você aprendeu, uma curiosidade que você não sabia, ou algo que, de alguma forma, Deus falou ao seu coração, tá bom? Então, aí eu vou dar uns 3, 4 minutinhos para você falar. Se você está a primeira vez aqui das 3 semanas, olha para quem está perto aí e ouve eles falarem sobre algo que te marcou nesses estudos. Vamos lá. Como foi aí? Compartilharam, lembraram de coisas, conseguiram falar alguma coisa? Quem aí no grupo, vamos lá, umas 2 ou 3 pessoas pelo menos, e no geral aqui, diz para mim aí algo que vocês comentaram na conversa, algo que marcou uma pessoa aí de um grupo, e aí outro grupo depois. Quem pode falar algo que foi mencionado aí? Que vocês lembraram, algo que marcou vocês, algo que vocês aprenderam? Vamos lá. Alguém começa, por favor. Me ajudem. Vai lá, mano. Aproveitando até o clima que tem bastante comida, a gente estava falando sobre se no céu ia ter comida, né? E como seria o céu. Esse ponto é bem interessante, é bem curioso, né? De parar para pensar como vai ser o céu. A gente vai falar sobre a festança que vai estar lá hoje, inclusive, a gente comenta um pouco mais sobre isso. A festa de hoje está boa, mas a de lá vai ser bem melhor. O que mais, gente? Mais alguma coisa que vocês comentaram? Um destaque aí. Outro destaque. Vai lá, pode falar. A gente comentou do começo da parte do pecado, né? Que ele vem, o pecado surge na morte. Para mim, a parte de ter o proibido seria mais você ter a obediência. Porque ele vai colocar você ali, se fosse tudo perfeito, ninguém ia pecar. Simplesmente colocando isso, surge a obediência e mostra que eles, com provas, eles estão sendo colocados, estão fazendo corretamente. Outra coisa foi tratado sobre o medo, que antigamente tinha medo da morte, sabe? Porque não sabe qual é o processo, o que vai acontecer se você morrer. Mas aí quando você olha para Deus e você vê quão maravilhoso é, você já não tem mais medo, você foca nele. E a outra parte que a gente falou também foi a das vigências, que mesmo a gente pecando, mesmo que aconteça muitos males, mesmo que a gente esteja totalmente, a gente tem Deus e a gente pode se humilhar perante Ele e estar com Ele no final dos tempos. Perfeito. Gente, do que ela falou aqui, o que eu destacaria é que um cristão não deve temer a morte. Por mais que a gente se imagine o que pode acontecer, o sofrimento, dor, o cristão, em última análise, não teme a morte. Aquele que ama Jesus não precisa temer a morte, porque tudo que pode ser perdido é esta vida e você vai ter a garantia da eternidade, como a gente falou semana passada. Mais algum outro comentário último aí? A gente gosta das várias vertentes, né? No primeiro dia, como entender sobre isso, familiarismo,
hoje a gente vai ter que lidar um pouco com isso de novo. A gente vai ter que falar como alguns dos eventos se organizam aí. Bom, deixa eu iniciar então a nossa conversa de hoje, justamente a partir desse ponto aqui. Qual é o principal desafio para estudar escatologia e principalmente para falar sobre os eventos que eu vou falar hoje? Até semana passada tinha algum nível de dificuldade, algum nível de polêmica, mas hoje em especial eu vou começar, ou vou terminar, né, vamos dizer assim, tocando em assuntos que são um pouco mais delicados. Porque aqui eu vou estabelecer, de alguma forma, uma ordem lógica, ainda que diferentes sistemas apresentem ordens diferentes. Mas qual é a dificuldade de falar de um assunto sem estabelecer nenhuma ordem? O problema está na profecia, porque quando a gente, ou melhor, a dificuldade está na profecia, porque quando a gente vai estudar a profecia, a gente tem alguns desafios que são impressos para nós, que são impostos a nós, e aí é justamente aqui que tem as divergências. É justamente aqui que correntes teológicas, que intérpretes da Bíblia têm opiniões diferentes. Por que tantos grupos pensam diferente? Por questões interpretativas, por escolas interpretativas que cada um deles segue. Qual é o problema com as profecias? O primeiro dos problemas é que 27% do conteúdo da Bíblia era preditivo. Ou seja, estava, de alguma forma, anunciando algo sobre o futuro. Calma, que nem todos esses 27% desse conteúdo é preditivo ainda até hoje. Por quê? Porque vários desses conteúdos preditivos, o que estavam anunciando algo do futuro, já aconteceram. Por exemplo, o Antigo Testamento profetizava a vinda de um Messias. Isso foi cumprido, certo? Quando? Quando Jesus veio. O que mais que você se lembra do Antigo Testamento que anunciava que aconteceria e que já aconteceu? Vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus estaria com o povo, haveria um ambiente ou um evento marcante, Joel anuncia isso e acontece, por exemplo, lá em Atos 2. Alguém lembra uma outra coisa que foi profetizada e que também aconteceu no Novo Testamento já foi cumprido? O estender da aliança para um outro grupo que não era o povo de Israel, que a gente chama de gentios. Muito bom, o que mais? A vinda de Jesus, mas tem outro evento também que foi anunciado. A morte de Jesus. Isaías diz que o Cordeiro viria, o Consolador viria e sofreria e morreria, ainda que nem todos olhassem para esse Messias e soubessem ou percebessem essa nuance de que ele viria para sofrer, inclusive. O que mais? Lembra de alguma outra? Profecias, por exemplo, como Daniel vai dizer que aconteceria a derrota de um reino, como da Babilônia, por exemplo, que acontece poucos anos depois. Tem várias profecias que já aconteceram. Aí a gente tem uma questão, porque algumas delas não foram cumpridas, ou não foram cumpridas plenamente. Aí a gente tem as diferentes posições aqui. Isso aqui foi cumprido parcialmente, isso aqui foi cumprido plenamente de uma outra forma. A gente começa aqui algumas disputas ou umas divergências sobre o assunto. Qual é o problema também, ou a dificuldade com profecia na história bíblica? Tem muita figura de linguagem. A gente vai falar de Apocalipse hoje aqui, por exemplo. Lá no Apocalipse tem a besta. Calma, não é os besta, tá bom? Mas tem a besta. O que está significando ali? A gente tem um dragão com 7 cabeças. Vai aparecer um dragão de verdade ou é uma linguagem figurada? A gente tem ruas como de ouro. São ruas de fato de ouro ou João está tentando expressar de alguma forma o que ele quer dizer ali? Todo o livro de Apocalipse é de linguagem figurada ou tem coisas ali que são literais? Essa é a dificuldade que a gente tem quando a gente vai estudar a profecia. O que mais que a gente vê de desafios com a profecia? Estudar o contexto é fundamental. Na verdade, toda a Bíblia, quando você vai estudar, você precisa conhecer o contexto. Toda vez que você lê um texto e tira ele do contexto, você tem um problema. Imagina que eu estou mandando uma mensagem para minha esposa e eu coloco lá, eu te achava muito chata. Talvez as meninas aqui que namoram iam olhar e falar assim, você é um babaca, né? Mas a mensagem logo abaixo é, mas eu estava completamente errado. Hoje eu te amo e você é a pessoa mais especial da minha vida. Já acha muito bonitinho, certo? Por quê? Se eu falo só a primeira frase, eu tirei do contexto. Na Bíblia não é diferente. Se você acompanhou aí os debates políticos dos últimos tempos, muita coisa acontece assim, que existe um recorte, é exposto. Bom, rede social é sobre isso, né? Gente que tira uma frase do contexto e fala, o que ele falou aqui. Aí o bicho pega. A Bíblia, muita gente lê assim.
Por quê? Principalmente porque a Bíblia está cheia de versículos, de capítulos, de frases que a gente tenta entender olhando só para aquilo ali. Só que quando você lê o contexto todo, você começa a entender qual é a intenção do autor e a intenção de Deus por trás daquilo. Então, o contexto é fundamental. Muitas das profecias já foram cumpridas, mencionei isso ainda há pouco, e nem todo o conteúdo do livro profético é sobre previsão do futuro. Por exemplo, você vai lá para Daniel. Daniel é entendido como um profeta. Daniel está falando sobre coisas que aconteceriam, mas Daniel também narra eventos que aconteceram. Por exemplo, Daniel fala que os amigos de Daniel estiveram na fornalha ardente. Ele não está falando de algo que aconteceria, mas está falando de algo que aconteceu. Quando você vai para Isaías, tem conteúdo, por exemplo, de coisas que aconteceriam, mas tem conteúdo de Isaías falando sobre como ele foi chamado para profetizar em nome de Deus. Quando você vai para Abacuque, por exemplo, quem esteve na rede domingo passado ouviu falar sobre Abacuque está dizendo coisas que aconteceriam, mas Abacuque está vendo problemas que já estavam acontecendo. Abacuque está dizendo, gente, vocês estão desobedecendo a Deus. Então, várias coisas do conteúdo profético já estavam acontecendo, já são narradas ali. Como é que a gente diferencia o que estava acontecendo e o que ainda vai acontecer? Esses são os desafios que a gente tem. Quais são as principais interpretações pensando em conteúdo do futuro? A primeira delas é a que a gente chama de interpretação preterista. Tem a ver com o passado. Lembra do pretérito lá na escola? Tem a ver com o passado. Muitos entendem que as profecias que foram anunciadas no Antigo Testamento e até mesmo aquelas que estão no Novo Testamento já se cumpriram na história da igreja, principalmente ali no ano 70. Alguém sabe o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Destruição do templo. Então, todos os problemas ou todas as dificuldades de profecia do Antigo Testamento são cumpridas ali. Por quê? Porque o povo de Deus começa a ser espalhado sobre a terra, acontece uma grande perseguição ali, muita gente morre e o templo é destruído. O templo que Jesus esteve. Então, muitos entendem que todo o conteúdo profético é concluído ali. Dali para frente, a gente só está esperando Jesus voltar. Outros, que são da interpretação histórica, entendem que os eventos que estão acontecendo ao longo da história cumprem aquelas profecias que foram anunciadas no Antigo e no Novo Testamento. Isso quer dizer que, na era da igreja, muito do que estava profetizado está acontecendo. Por exemplo, esse grupo aqui entende que a tribulação que foi anunciada está acontecendo hoje. Todos os sofrimentos que a gente tem visto desde que Jesus voltou aos céus são a tribulação. Eles entendem que tudo isso está acontecendo na história. E tem uma última interpretação, que é a interpretação futurista, que colocam todo esse pacote, ou quase todo esse pacote, no futuro. Ou seja, ainda não aconteceu, está vivendo-se a história da igreja, e a maioria dos eventos que foram preditos e anunciados acontecem em um momento do futuro, quando acontece de fato a tribulação, a 70ª semana de Daniel, acontece o arrebatamento, acontece todas essas outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Então, existem pelo menos esses três grandes grupos de interpretação. Se você, por exemplo, se entende como um aliancista, e aqui a gente está falando de uma corrente hermenêutica, uma forma de interpretar a Bíblia, tentando ser o mais simples possível aqui, mas se você é um aliancista, você tende a interpretar a Bíblia no segundo modelo ali, que é uma interpretação histórica, pensando em futuro. Porque esse grupo tem uma visão mais espiritualizada, uma visão mais figurativa de alguns textos. Olha para o texto e fala, isso aqui é figura de linguagem, isso aqui não será literal. Já o terceiro grupo ali, que tem a interpretação futurista, tende a ser um grupo mais literalista. A gente fala que esse grupo aqui tende a caminhar mais por um dispensacionalismo, que também é uma forma de interpretar o texto bíblico. Mas deixa eu ir um pouquinho agora mais simples e olhar para a palavra de Deus com vocês. Vamos falar sobre a iminência da volta de Cristo, ou seja, Jesus está voltando. Isso é anunciado no Novo Testamento. Olha comigo, por favor, esse texto que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. O que esse texto está dizendo é que não dá para saber. Que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. E aqui é incrível a figura que ele usa, que é de parto. Parto cesárea, parto programado, que você agenda, não é bem assim. Agora, parto normal, meus amigos,
Eu já falei aqui 2 semanas atrás que eu não estou pronto para outro parto normal na minha vida, né? Foi uma experiência marcante. Mas parto normal é assim. A Thaís foi no médico no dia, uma quinta-feira, e o médico fez o exame e falou assim: vai demorar, o bebê está alto ainda. Pode ir para casa, ficar tranquilo, pelo menos uma semana. O que aconteceu? Eu fui fazer a faxina na quinta noite, tranquilo, fui dormir tarde. Deu 2 e pouco da manhã. Ela falou: está começando. Começou a sentir dor. Quando foi 5 horas, ela falou: não tem jeito, vamos para o hospital. E aí, meu querido, foi daí para 3 da tarde, tá bom? Meninos, se vocês não sabem, partos normais podem durar até 24 horas, tá bom? Mas daí é outra conversa. Mas é inesperado, não dá para saber. É quando o bebê quer. Jesus é anunciado assim. Não dá para saber. A hora chega quando ele quiser. Outro texto que ainda apresenta isso está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Outro texto ainda sobre isso: enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. O que isso significa, então, sobre a iminência da volta de Cristo? Primeiro, que ela pode acontecer a qualquer momento. Evidentemente, dependendo da corrente que a gente vai usar de interpretação, algum evento acontece antes, outros depois. Vou falar um pouco disso daqui a pouco. Mas a volta de Jesus, ela é iminente, a qualquer momento. Ah, mas falta muito, vai demorar, eu quero casar, eu quero ter 8 filhos, eu quero poder viajar pelo mundo, eu quero me formar na faculdade, eu quero passar em medicina. Tudo bem, sonhe, planeje, se prepare, mas saiba que Jesus pode voltar a qualquer momento. É isso que a Bíblia está dizendo. O que mais a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Que os cristãos devem aguardar esperançosamente esse momento. Você não precisa ter medo, você não precisa ficar ansioso, num mau sentido, você, inclusive, não deve não pensar sobre isso. Um cristão deve aguardar a volta de Jesus. Um cristão deve querer a volta de Jesus, porque é o dia que tudo vai passar, todo o sofrimento, toda a dor vai passar, e que nós viveremos algo incrível, que a gente já olhou em Apocalipse, a gente vai olhar um pouquinho mais à frente como vai ser esse momento. E o cristão também deve estar sempre pronto para esse momento. Tem uma parábola no Novo Testamento que fala sobre 10 noivas, e que elas tinham que aguardar o noivo. Elas tinham que aguardar a noite toda o noivo. E elas tinham um potinho de azeite, e o azeite era usado para manter aceso a luminária delas. Umas se prepararam, ficaram com muito azeite para aguentar a noite toda, outras não se prepararam e colocaram lá e logo acabou. É como sair com o celular com pouca bateria e você precisa dele para o dia todo. Outras carregaram a bateria para aguentar a noite toda. E Jesus diz, com essa parábola, que nós devemos estar prontos, porque ele pode chegar a qualquer momento. Aí a gente já se preocupa em falar sobre salvação, sobre conversão, sobre entrega para Jesus. A gente não deve esperar para entregar a nossa vida para Jesus no futuro. Ah, eu gosto desse ambiente aqui, eu gosto das mensagens que são pregadas, eu gosto da ética dos cristãos, mas eu não quero entregar minha vida para Jesus. A volta de Jesus é iminente. Nós não podemos, não devemos esperar para amanhã. Nós precisamos nos entregar totalmente a Jesus hoje. E aí, a pergunta para começar com mais polêmicas, que até aqui está tudo tranquilo, é: como que eu lido, então, com os principais assuntos da escatologia geral? Aqui eu preciso confessar algo para vocês. Eu fiquei batendo a cabeça nessa semana. Como eu poderia explicar os assuntos da escatologia geral sem assumir uma posição escatológica diante de vocês? E aí eu fiquei pensando como faria isso. Porque, independente de como eu fizesse, só de escolher a ordem que eu ia colocar os slides, já apareceria, de alguma forma, algo que eu estou mais inclinado. E aí eu quero dizer algo para vocês. A primeira coisa é que a Red tem convicções escatológicas, mas ela não tem posicionamento escatológico. O que isso significa? Nós temos convicções de que Jesus vai voltar,
nós temos convicções de que haverá morte, de que haverá céu, de que haverá inferno, de que haverá eternidade, de que os cristãos estarão, aqueles que se converteram, estarão eternamente com Jesus nos céus, que aqueles que morreram sem Jesus estarão no inferno. Nós cremos nessas coisas. Agora, a ordem de que as coisas vão acontecer, a gente não tem uma declaração enquanto igreja como Red. Agora, como representantes da Red, aqui principalmente pensando nos pastores, nós possivelmente temos entre os pastores posicionamentos diferentes. Primeiro porque, sobre esse assunto, se você encontrar 2, 3 pessoas que concordam exatamente igual, eu te dou um prêmio, tá bom? Você vai ganhar o rodízio do Caixa que o Arthur colocou aqui depois, tá bom? É difícil encontrar gente que estudou, que entendeu, concordar completamente sobre algo. Outra coisa é que nós temos, aqui na Red, hoje nós somos em 9 pastores. Desses 9 pastores, 5 pelo menos são de uma escola teológica de um lugar. 2 de outro, 1 de outro. Outro eu nem sei de onde estudou, que eu ainda não conversei com ele sobre isso, acabou de chegar. Mas, qual é a questão? Nós não temos problema com isso. Porque aqueles que são assuntos fundamentais, nós concordamos. E talvez a ordem de como as coisas acontecem, a gente entende um pouco diferente. Aqui eu vou apresentar para você em uma ordem que talvez vai se parecer um pouco mais com o pré-milenismo. Mas toda vez que eu for mencionar um assunto, eu vou dizer para você como as outras correntes lidam com esse assunto, tá bom? Vamos lá. O primeiro assunto é o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Já ouviu essa expressão? O arrebatamento significa tirar, levar algo, arrebatar, levar para cima. Será um evento futuro em que os crentes ainda vivos serão transformados e transportados ao encontro com Jesus nos ares. Essa afirmação é vista, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 18. Alguém consegue ler para mim bem alto, por favor? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Veja que esse texto está dizendo que Jesus, quando voltar, vai encontrar com o seu povo. Aqueles que já morreram serão ressuscitados e encontrarão com Jesus. Aqueles que não morreram serão arrebatados e encontrarão com Jesus nos ares. Até aqui o que eu estou dizendo é só o que o texto bíblico está dizendo, tá bom? Estamos falando aqui de arrebatamento. O que mais que a Bíblia diz sobre isso? 1 Coríntios, capítulo 15. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos. Lembra? Linguagem figurada aqui. O que ele está falando sobre dormir? Nem todo mundo vai morrer. Mas todos seremos transformados. Teremos um novo corpo. Teremos um corpo celestial. Um corpo espiritual. Ele está dizendo aqui. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, veja que aqui o apóstolo Paulo tem uma expectativa de que aconteceria enquanto ele estivesse vivo. Lembra da iminência da volta de Cristo? Paulo acreditava que isso ia acontecer enquanto ele estava vivo. Ele diz, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Aqui é importante falar uma coisa. Se você não estava aqui na primeira semana, talvez olha depois lá no vídeo também, até depois eu posso compartilhar o slide se vocês quiserem, mas as posições escatológicas colocam este evento de arrebatamento em momentos diferentes da história. Por exemplo, se você é um amilenista, esse arrebatamento vai acontecer no final de tudo, quando o povo de Deus vai subir aos céus, e logo na sequência começa o juízo final e tudo acaba. Se você, por exemplo, é um pré-milenista, esse arrebatamento acontece, o povo passa por um sofrimento chamado de tribulação, o povo que fica aqui, depois Jesus vem, vai reinar por 1000 anos e depois acaba tudo. Perceba que o arrebatamento todo mundo acredita. Agora, quando ele acontece, quando ele está posicionado na linha do tempo, é de uma forma diferente. Eu sei que alguns de vocês já estão pensando lá nos deixados para trás, que o arrebatamento vai acontecer, que vai estar alguém pilotando um avião, de repente some todo mundo, o avião fica à deriva, e aí pode todo mundo morrer. Ou você está do lado da sua namorada, a roupa dela some porque ela sumiu e você ficou. Fala, não creio em Jesus e tudo mais. Bom,
A gente não tem nenhum relato bíblico de que algo assim vai acontecer. A palavra que apresenta aqui é que nós seremos arrebatados. Vai acontecer, como é uma outra expressão, um rapto, a igreja vai subir. Agora, se as pessoas vão descobrir que isso aconteceu, se elas vão ver isso acontecendo, ou se vai sumir do nada e elas vão se ligar que tinha uma profecia, alguma coisa do tipo, a Bíblia não dá nenhuma clareza sobre isso, tá bom? Deixados para trás é um filme, tá bom? Vamos lá. O que a Bíblia ainda fala sobre escatologia geral? O tribunal de Cristo. A Bíblia fala sobre o que a gente chama de bema, é a expressão grega para isso, que vai acontecer nesta ordem aqui, depois do arrebatamento e antes da segunda vinda de Cristo. Aqui a gente está vendo como um evento único para os amilenistas, junto com o tal juízo do grande trono branco. Então, um amilenista acredita que vai ter um juízo só, que vai ser um juízo para cristãos e para não cristãos. Já, por exemplo, um pré-milenista acredita que vão ter dois momentos. Um momento em que serão julgados os salvos e um momento que serão julgados os perdidos. Este aqui, para um pré-milenista, é o julgamento dos salvos. Este aqui é o primeiro momento do mesmo julgamento para um amilenista, que será julgado os salvos, os que morreram com Cristo. Nesse momento, que acontece nos ares ou no céu, os salvos comparecerão diante de Deus, diante do Senhor, para receber as recompensas. E nós conhecemos essas recompensas como galardão, tá bom? A salvação não será perdida, mas haverá recompensas diferentes. Então, quando a gente está falando de galardão, a gente não está falando de salvação. Todos que creram em Jesus serão salvos. Nós estamos falando aqui sobre aqueles que foram fiéis, aqueles que fizeram mais de alguma forma para Deus, serão recompensados de uma forma diferente dos outros. João, tá maluco? Como é que você está falando isso para a gente? Onde você vê isso? Alguém lê para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 12 a 15. Aqueles que constroem sobre esses alicerces podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. E ela queimar. O construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Perceba que aqui ele está falando, comparando materiais, que uns materiais serão queimados, outros passarão pelo fogo, mas, veja lá no final, que todo mundo, inclusive os materiais que serão queimados e não passarão pelo fogo, esse, inclusive, será resgatado. Mas alguns terão coisas para oferecer, outros terão aquilo queimado. Uns passarão pelo fogo, no sentido de que mostrarão que tipo de obra. Aqui não é necessariamente um fogo que as pessoas passarão, mas como será esse momento de julgamento, esse momento de juízo de Deus para aqueles que apresentarão obras diante de Deus. Outro texto que fala sobre isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. A gente vai comparecer diante de Jesus e ele vai avaliar as nossas obras. E veja que aqui nós estamos falando sobre aqueles que creram em Jesus. Talvez você tenha crescido com pregações ou com ilustrações de mensagem que falam o seguinte: se converte, hein? Porque quando você for para o céu, corre o risco de chegar lá na hora do julgamento e aparecer no telão do céu o que você fez. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Vai aparecer o telão, o PowerPoint, o pessoal da comunicação da rede vai gravar um vídeo bem legal e vai com um drone mostrar o que você fez, mostrar o que você pensou, para botar medo no povo. Aí para você parar de fazer as besteiras que você faz. Bom, primeiro, que você precisa parar de fazer as besteiras que você faz porque você ama Jesus e não pelo medo. Essa é a primeira coisa. Segundo, não tem nenhum texto bíblico que fala de telão no céu. Não tem nenhum texto bíblico que fala que você precisa ficar com medo de ser exposto ao que você fez. Por quê? Porque todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O que vai acontecer com os salvos em Cristo Jesus é que o que é o galardão? Não faço a menor ideia, mas aqueles que viveram para Jesus, aqueles que honraram Jesus, aqueles que serviram a Jesus, aqueles que se empenharam para fazer obras por Jesus, e evidentemente não buscando as obras, mas buscando honrar a Deus, esses serão, de alguma forma, presenteados,
recompensados de uma forma diferente. Outra coisa que a gente sempre ouviu, ou pelo menos eu ouvi quando era pequeno na igreja, é que quem mandar melhor vai morar em casa maior no céu. Não, cada obrinha boa que você fizer, manda um tijolo para o céu. E tem uns nós cegos que vai morar num puxadinho no máximo, com uma tendinha, assim, uma barraquinha bem ruim, e vai ter uma galera que vai morar numa mansão. E fala assim, eu não vou te convidar para a minha casa. Gente, também não existe nenhum texto bíblico que fala sobre isso. Inclusive, a gente não faz a menor ideia o que é galardão. Alguém que te fala que sabe o que é galardão está especulando. Por exemplo, aqueles que creem num reino literal acreditam que o galardão vai ser uma posição no reino literal de Jesus. Então vai ter Jesus vai ser o governador mundial. Aqueles que de alguma forma honraram e fizeram obras maiores, num certo sentido, serão subregentes com Jesus e outros estarão mais abaixo nessa hierarquia. Essa é uma possibilidade do galardão. Outros acreditam que é algo que você vai apresentar para Jesus no momento que você for entrar no céu, e aí daí para frente você apresentou, entregou aos pés de Jesus porque é uma honra a Jesus e acabou. Como é que a gente pode imaginar que no céu vai haver uma espécie, ou no estado eterno, vai haver uma espécie de que uns de uma forma experimentam algo melhor, se o melhor que nós vamos experimentar é a presença de Deus? Então, onde fica esse galardão? A verdade é, não faço a menor ideia, tá bom? Mas nós sabemos que há este tribunal em que Jesus vai nos abençoar, o tribunal de Cristo. O que é as bodas do Cordeiro? Vamos falar de festa agora, meu amigo. Vamos falar de comida, tá bom? A Bíblia fala que vai acontecer uma cerimônia de união completa entre Jesus, e a Bíblia apresenta Jesus como noivo, e a igreja, a sua noiva. Detalhe, a noiva é sem defeito. 10/10, a noiva, tá bom? Perfeitinha, tá bom? Sem problema, sem nenhum pecadinho mais, sem nenhuma manchinha. A Bíblia diz sem ruga, sem celulite. Imagina que noiva, tá bom? É isso que a igreja representa. O noivo vai casar com essa noiva que é perfeita. E sabe quem torna essa noiva perfeita? Não é a maquiagem da noiva, não é o corte de cabelo da noiva, porque ela não tem condições de fazer nada por ela. Sabe quem torna a noiva perfeita? O noivo, Jesus. Nesse dia vai ter uma festança, que é chamada na Bíblia de as bodas do Cordeiro. Ela acontece depois do tribunal de Cristo, lembrando que, dependendo do posicionamento, tudo está mais lá para o final, ou está um pouquinho antes. Ela ocorre no céu, não vai ser uma festança aqui, e quem vai participar dessa festa, quem tem cupom para entrar lá, quem está inscrito, quem tem ingresso, não foi quem ficou passando F5 para comprar ingresso da Taylor Swift meses atrás, tá bom? Mas quem é salvo em Cristo Jesus. João, da onde você vê isso? Vamos lá, Apocalipse 19, versículos de 7 a 9. Alegremo-nos, exultemo-nos, e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isto, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E ele acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Expressões importantes aqui, casamento do Cordeiro e banquete. Você consegue imaginar a festança que Deus vai preparar? Sábado agora eu estava num casamento. E daqueles casamentos você fica pensando assim, cara, quanto será que essa pessoa gastou aqui? Vocês já foram nesses casamentos assim? Se você for fazer um casamento desse, me convida, que nossa, é uma delícia. Era casamento gospel, assim, mas tinha o quiosquinho lá dos drinkzinho gospel, tinha drinkzinho gospel é que não vai álcool, né? Tinha isso lá, a ilhazinha, tinha a fotozinha bacana para você levar para casa, tinha esse esquema que está agora todo mundo colocando lá, que você fica na rodinha e o celular roda em volta de você, e você fica super legal, 360, tá? Tinha tudo isso. Eu falava assim, cara, quanto será que custa para o cara vir aqui fazer essa foto? Eu comecei a fazer conta na minha cabeça, 250 pessoas, entrar. Eu sou desses, entendeu? Aí de docinho, meus filhos ficavam querendo pegar o docinho a festa inteira. Banquete, que você não sabe mais o que comer. A Bíblia diz que o encontro do povo de Deus com Jesus será um casamento. E há um banquete preparado, não por noivos que conseguem pagar um bom casamento,
mas pelo Senhor do universo. Você consegue imaginar quanta comida vai ter nessa festa, meu amigo? Consegue imaginar? Como vai ser essa festa? As bodas do Cordeiro. A Bíblia fala sobre esse grande evento que vai acontecer no futuro. Agora, vamos falar de coisa ruim. Tá bom? A gente estava falando de coisa boa, agora vamos falar de coisa ruim. A Bíblia também fala sobre um período de tribulação. Quando a Bíblia fala sobre esse período de tribulação, a Bíblia fala sobre um período de grande aflição, de muita dor, de muito sofrimento. Aí, as diferentes opiniões, as diferentes correntes escatológicas colocam esse momento de uma forma diferente na história. Os amilenistas acreditam que este momento já está acontecendo, que a tribulação já começou lá quando Jesus subiu aos céus, dali para frente a igreja começou a ser perseguida, pessoas foram assassinadas, os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros apóstolos foram assassinados, a igreja é perseguida, por exemplo, Nero persegue os cristãos, muitos morrem ali, cristãos são jogados para os leões comerem. Na história da igreja isso vai acontecer em vários outros momentos. A igreja foi perseguida. Os amilenistas entendem que isso já está acontecendo. Você vai hoje para países que o cristianismo é fechado, tem gente morrendo até hoje por ser cristão. Tem gente sendo presa até hoje por ser cristão. Tem gente sendo deportada porque é cristão. Então os amilenistas entendem que isso já está acontecendo ao longo da história. Mas os pré-milenistas, por exemplo, os dispensacionalistas entendem que esse sofrimento que eu estou narrando aqui, que de fato é um grande sofrimento, não se compara com a grande tribulação que vai acontecer ainda no futuro. Então, tudo isso aqui é fichinha perto do que vai acontecer na grande tribulação. Esse período vai ser um momento em que o anticristo, um momento em que Satanás vai ter total domínio sobre tudo e ele vai conseguir acabar com todo mundo. Vai ser um sofrimento que o filho chora e a mãe não vê. Neste momento aqui, também tem interpretações diferentes. Para uns, a igreja passa por isso. Para outros, a igreja não passa por isso. Aí aqui a gente está falando sobre pré-milenistas pré-tribulacionistas ou pré-milenistas pós-tribulacionistas, que é antes ou depois da tribulação a igreja sobe. Basicamente, essas são as correntes diferentes. Os principais textos que falam sobre isso estão aqui, eu não vou colocar todos eles, senão a gente não termina hoje, mas quero colocar um deles. Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e o reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim. Então, pensando sobre a tribulação, quais são os sinais que o texto bíblico mostra para a gente? Primeiro, falsos cristos. Gente que vai dizer que é Jesus. Meio Henri Cristo, assim, sabe? Que acha que é Jesus e quer divulgar por aí. Bom, lembrando, para uns isso já está acontecendo ao longo da história, para outros isso vai acontecer de uma maneira muito mais clara no final da história. Outros dizem que vai acontecer guerras. O que já está acontecendo são essas guerras, ou vai ter um momento que vai acontecer muito mais guerra do que agora. Também posições distintas. Fome, o que a gente está vendo hoje, acontece, ou vai acontecer um momento ainda muito pior do que acontece hoje lá na frente. Mortes, pestes, Covid, terremotos, acontece agora, ou ainda pior no futuro. Posições diferentes. Perseguição mundial, os crentes, todos eles serão perseguidos. O que a gente vive hoje no Brasil é perseguição? É mais do que isso? Vai acontecer algo ainda pior? Bom, aí depende do seu posicionamento escatológico. Falsos profetas, gente anunciando coisas que não estão na palavra de Deus, esfriamento do amor, cada vez mais as pessoas vão se odiar, e o evangelho vai ser pregado mundialmente. As boas novas de Jesus chegarão em outros lugares que ainda não chegaram. E aí, depois disso, vem a segunda vinda de Jesus. Por que a segunda vinda de Jesus? Jesus já veio uma primeira vez. Quando Jesus veio uma primeira vez? Há 2000 anos atrás, certo? Eu não estou falando do arrebatamento, porque nesse momento, dependendo da corrente escatológica, Jesus encontra com a igreja nos ares, ou
Tudo isso acontece aqui no final da história, dependendo do posicionamento que a gente adota, tá bom? Quando acontece a segunda vinda de Jesus, acontece após a tribulação. Para que interpretação escatológica? Para todas. Porque quer a tribulação esteja acontecendo hoje, quer ela aconteça no final da história, vai ter a segunda vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora. O anticristo será derrotado e lançado no fogo. Já tem uma pergunta que eu sei que ele vai fazer. O que é o anticristo? A Bíblia não deixa claro. A Bíblia personifica em uma pessoa o mal. Vai ser uma pessoa? Vai ser um movimento? Vai ser uma nação? Vai ser um indivíduo em vários momentos representando isso? Todas essas frases que eu estou falando aqui são posicionamentos diferentes sobre o que representa este anticristo. A Bíblia diz que vai ter algo ou alguém que vai personificar o mal. E este anticristo vai ter aceitação mundial. Todo mundo vai gostar. E ele vai ter influência mundial, inclusive. É o que a Bíblia diz. Mais do que isso, eu não tenho como afirmar para vocês. E ele, nesse momento, será derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre. Os santos e os mortos ressuscitarão para reinar com Cristo. Bom, que texto você fala para ler para falar sobre isso, João? Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Jesus voltará, então ele governará o povo dele. Aí a gente entra em outro assunto complexo, que é o chamado reino milenar. Por que a gente fala de reino milenar? Primeiro, porque ele aparece 6 vezes na Bíblia. Qual é o problema, principalmente para a interpretação desse texto? Todas as 6 vezes que a expressão 1000 anos aparece na Bíblia, está em Apocalipse 20. Todas as vezes. Você não vai encontrar uma referência aos 1000 anos em outro momento da Bíblia, senão Apocalipse 20. Se você, então, olha para Apocalipse, com todos os textos apresentando figuras de linguagem, você vai entender que esses 1000 anos podem ser um grande período de tempo. Se você entende que ali Apocalipse 20 está falando literalmente de 1000 anos, você vai precisar encaixar a sua escatologia num período literal de 1000 anos. Satanás é aprisionado durante esse período. Se você é um amilenista, isso não é um problema, porque acredita-se que quando Jesus venceu a morte, o domínio de Satanás já não é mais o mesmo. Jesus veio para derrotar Satanás, inclusive. Então, o amilenista entende que Satanás já está com seu poder limitado, Satanás já está amarrado. Não de igreja pentecostal, mas Satanás já está dominado por Jesus, tá bom? Então, Satanás já está aprisionado. Se você entende que isso vai acontecer no futuro, vai haver um reino milenar, nesses 1000 anos, vai ser um tempo de um governo incrível, em que tudo funciona, em que tudo é perfeito, judicialmente, como é que a gente chama os 3 poderes? Executivamente, judiciário, executivo e legislativo. As leis vão funcionar todas também. Então, isso vai acontecer lá e o diabo não vai ter nenhum tipo de influência mais acontecendo. A igreja reinará com Cristo, independente da posição também, você vai entender isso. Há diferentes posições de quando isso vai acontecer. João, como é que você fala sobre esses 1000 anos? Está viajando, está no livro de escatologia. Não, está na Bíblia. Onde? Apocalipse 20, de 1 a 3. Cansei. Alguém lê para mim, por favor? Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o aprisionou por 1000 anos. O anjo lançou-o no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o texto fala sobre 1000 anos. Outra pessoa, lendo ainda Apocalipse 20, versículo 4. Mais um. E tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. E também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus, por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Bom,
Veja que aqui nesse período está falando de que os que morreram com Jesus também reinarão com ele durante esse período. Ponto aqui que eu sei que já chamou sua atenção, tem gente sorrindo para mim nesse momento. Marca da besta, certo? O que é essa marca da besta? A marca na testa, a marca nas mãos, é um chip global que vão colocar em nós, é um ID que vai ser a nossa marca universal, o que mais que vocês já ouviram sobre isso daqui? É o Pix, é o Pix, é o código de barras, é a vacina da Covid. Gente, não tem. O que a gente sabe é que vai ter gente que vai ter, de alguma forma, uma marca, que o texto está dizendo que é marca física, lembrando que diferentes posições olham para esse texto olhando como figuras, que de alguma forma representam alguma coisa, ou literal, de uma forma que algo físico vai estar marcado. Então, se você me perguntar, vai ter algo? Vai. É físico? Ou é literal? Ou é uma figura de linguagem? Depende de qual posição escatológica você adota. Por isso, já deixo aqui claro, se você de alguma forma está mais curioso sobre isso, a gente vai responder algumas perguntas depois, mas a gente pode e deve continuar pesquisando para você tomar uma decisão de alguma forma de como você entende isso. Mas vacina, Pix, código de barra, ID universal, é um QR Code, tatuagem, sei lá, qualquer coisa do tipo, não dá, né? Já passou dessa, tá bom? Vamos lá. O que mais? Juízo final. Aí sim, hein? Ó, tá acabando, hein? Vamos lá. O que a Bíblia fala sobre o juízo final? Ele também é chamado de julgamento do grande trono branco. Os incrédulos serão julgados. Lembra que teve um julgamento para os salvos, que pode ser um único momento, dependendo da posição escatológica que você adota, ou pode ser em 2 momentos diferentes. Mas acontecerá um juízo final em que os incrédulos serão julgados. Quem mais vai ser julgado nesse momento? Os demônios vão ser julgados. Pausa importante aqui. No inferno, o diabo não manda. O diabo não é o presidente, o prefeito, o governador do inferno, e ele vai ficar punindo os outros. Sabe por quê? Porque o diabo também vai sofrer no inferno. Sabe quem é o presidente, o dono do inferno? Deus. Pesado, né? É verdade. Bom, Deus vai julgar e condenar os demônios também. Será um juízo justo. Lembrando que a gente falou na semana passada, mas uma punição eterna realmente, para um Deus que é eterno, ferir a sua glória merece uma punição que também é eterna. Será a proclamação do destino eterno. Nesse momento vai haver lá, o juiz vai proclamar, e o juiz, sendo o próprio Cristo, o próprio Deus vai proclamar, culpado, afasta-te de mim. Onde você vê isso, João? Está inventando. A Bíblia. Vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, talvez o telão que alguns colocam aí, né? Em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava no registro dos livros. O mar entregou seus mortos, aqueles que foram olhar o Titanic lá no fundo do mar também. E a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos, olha, presta atenção, a morte e o mundo dos mortos, aqui a gente está falando deste primeiro estado de inferno aqui, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Aqui a gente está falando do estado eterno de condenação. Esse lago de fogo e enxofre é a segunda morte. E quem não, então vai ser ressuscitado para ser condenado para a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pergunta: o que é o lago de fogo? É o destino final dos perdidos após a ressurreição. Lembra que a gente falou na semana passada? Todo mundo que morreu vai ser ressuscitado. Inclusive, os que serão condenados serão ressuscitados, para que eles morram eternamente novamente. Tá bom? Os que foram salvos morrerão uma única vez. Depois disso vem o juízo e eles estarão com Cristo eternamente nos céus. Aqueles que serão ressuscitados como condenados serão ressuscitados, receberão de volta seus corpos e fisicamente estarão condenados para sempre. É descrito como um lugar de fogo eterno. O que isso significa? Não é só que é calor pra caramba.
significa que vai ter um tormento constante. Significa um lugar que é absurdamente sofrível. E não só sofrível por um tempo, mas será um sofrimento eterno. Não vai passar. É um lugar e não é um estado. Então, a ressurreição corpórea, então você vai para um lugar físico chamado, ou você não, tomara que não, mas as pessoas que vão para lá vão sofrer eternamente. Os ímpios viverão corporeamente o sofrimento eterno. Fisicamente eles sofrerão eternamente. E o diabo e os seus anjos também sofrerão eternamente. Lembrando que ele não é o dono do inferno. João, onde você vê isso? O diabo, que havia enganado, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Onde mais a gente lê isso? Mateus, aqui Jesus falando, 25:41. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirão: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então vai ter pessoas que estarão diante do juiz. Jesus vai dizer para um grupo: olha, vocês vão ser abençoados com a eternidade ao lado de Jesus, vocês foram fiéis, vocês estarão com Jesus, e vocês estarão condenados, junto com o diabo e os seus anjos, que também serão condenados ao lago de fogo e enxofre. Mas, graças a Deus, que essa não é a última notícia. A última notícia é que haverá o novo céu e a nova terra. Deus criará ou restaurará, dependendo como a gente entende isso daqui, um novo céu e uma nova terra. Também, o novo céu e a nova terra é um lugar e não apenas um estado. A criação também será renovada. Não serão só as pessoas, mas a criação também experimentará um renovo. Será marcado pela presença de Deus. Será marcado por bênçãos infinitas. Onde a gente vê isso? Apocalipse, versículo 21, de 1 a 4. Então eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do povo. Deus passou a habitar com o seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Quando a gente fala sobre esse estado eterno, a gente entende, como N. Gruden diz, que o céu é o lugar em que Deus torna conhecida da forma mais completa a sua presença para abençoar. Se de alguma forma você se sente abençoado por Deus, este lugar, chamado Novo Céu e Nova Terra, você vai experimentar um tipo de bênção que ninguém jamais experimentou. Nada nessa vida se compara com esse lugar, esse momento de bênção ao lado de Deus. O que a gente sabe sobre esse momento? Assim como o próprio homem não é aniquilado, lembra? A gente não crê na aniquilação, mas o homem também será recriado por Cristo, o mundo em sua essência também será preservado, ainda que passe por uma grande mudança, a ponto de passar a ser chamado de novos céus e nova terra. O mundo em sua totalidade caminha para o dia de sua grande regeneração. Romanos vai dizer isso, que nós estamos angustiados, mas a natureza também está clamando como em dores de parto, aguardando o dia da restauração. Então, o mundo, a criação de Deus também será restaurada de uma forma ainda mais excelente do que foi na primeira criação. Agora, caminhando para o nosso final, como saber sobre escatologia afeta as nossas vidas hoje? Como tudo que a gente conversou aqui afeta a nossa vida hoje. 3 textos bíblicos brevemente, e eu quero encerrar com vocês. Visto, portanto, presta bastante atenção, gente, que mais do que sanar curiosidades do que a gente fez esses dias, esse é o momento que eu quero que você nem pense, porque é aquilo que eu quero deixar de marca na nossa conversa aqui. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda.
Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Romanos 8:18 diz: eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Eu não sei pelo que você já passou, mas eu me lembro, ao ler esse texto, de dias muito tristes. De quando eu perdi alguém, de quando eu fui traído, de quando eu fui machucado, de quando coisas que eu esperava aconteceram de forma completamente diferente, de momentos que eu chorei. E eu olho para esse texto e eu lembro que os momentos que eu vivi foram duros. E eu não sei. Talvez alguém aqui passou por um abuso, talvez alguém viu aqui os seus pais brigarem, perdeu alguém muito próximo, eu não sei. Mas a Bíblia diz que nada, nenhum sofrimento de agora, nada pelo que você tenha passado, nada pelo que você vai passar. Sabe, ultimamente eu tenho me preocupado, olhado para essa história, eu lembrei de algo. Depois que eu virei pai, crianças já tinham um peso na minha vida e hoje tem um negócio maior. Alguns meses atrás, cerca de 5, 6 meses atrás, uma amiga que estudou com a gente no seminário teve o parto dela adiantado por uma complicação e depois de 5 dias o bebezinho dela morreu. Gente, até hoje eu olho o Instagram dela e aquilo dói no meu coração. De uma forma que já doeria antes, mas tendo os meus filhos dói ainda mais. E eu olho para esse texto e vejo que nenhum sofrimento de agora se compara com a glória do futuro. Isso tem que trazer esperança para nós. Por fim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma vez que a gente recebeu a vitória em Cristo Jesus, o que a gente tem que fazer? Meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Ou se você é um pouquinho mais tradicional, sejam... Lembra disso? Não. Firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, ou na NVT, que é nosso texto tradicional aqui. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Ontem eu vi o Arthur compartilhando alguns de vocês, preparando esse lugar aqui. O Arthur estava fora, estava lá no acampamento. E gente que se dedica para fazer isso aqui acontecer. Gente, ver 300 voluntários servindo no domingo. Ver gente que sai do nosso país, como a gente teve uma conversa essa semana aqui com a equipe. Ver gente que sai daqui para ir para o Vietnã, ir para China, lugar fechado, para compartilhar do amor de Deus. Jovens que mantêm a pureza num mundo que isso não faz o menor sentido. Jovens que, como eu conversei semana passada com alguns aqui, que a família não entende, mas que acordam 6 da manhã para fazer devocional. Jovens que usam seus recursos financeiros para abençoar pessoas, porque entendem que amam a Jesus. Estão entendendo isso aqui? Estão entendendo que em Jesus nenhum trabalho é em vão. Nenhum trabalho para Deus é em vão. Porque viver para Deus é o propósito pelo qual nós fomos criados. Como é que a gente conclui a nossa conversa, então? A maneira como nós enxergamos o futuro precisa influenciar o modo como vivemos no presente. O fato de você saber que esse mundo não é tudo que existe. O fato de você saber que existe um céu e que existe um inferno. E que você, crendo em Jesus, experimentará de uma alegria que não dá para comparar com nada nesse mundo, deve influenciar a forma que você vive hoje. Talvez você esteja preocupado, ansioso,
Talvez você esteja desanimado. Essa semana você caiu em algum pecado. Essa semana você quase desistiu. Essa semana quase você jogou tudo para cima. Olhar para o fim deve te motivar a viver com Jesus hoje. Saber que a eternidade com Cristo está garantida nos traz consolo e esperança. Está tudo ruim, parece que vai piorar. A verdade é que pode piorar, mas vai melhorar. E vai melhorar muito. Nada está arriscado no céu. Nada está, por acaso, em jogo no céu. Nada que Deus prometeu para nós pode não ser bem verdade. Jesus disse que Ele sairia daqui para preparar a morada para nós. Isso está garantido. Isso deve gerar esperança no seu coração para viver hoje, para aguentar firme e não desistir. O livro de Apocalipse é justamente para isso. Para um povo que estava sendo perseguido, massacrado, que estava perdendo seus familiares, amigos, gente que estava indo na igreja com ele, estava morrendo, assassinado porque amava Jesus. E o livro foi escrito para dizer, calma, eu estou vendo o futuro, e o futuro já deu certo, Jesus já venceu. Calma, Jesus já venceu. A doutrina da vida eterna nos faz perceber que nosso maior tesouro não está aqui na terra. Por isso, sirva a Deus com todo o vigor hoje. Sirva a Deus com todo o seu vigor hoje. Quero orar com vocês antes do nosso tempo aqui de perguntas. Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de olhar para a Tua Palavra. Muito obrigado por a gente poder estudar o que a gente estudou aqui nessas semanas. Mais do que matar a nossa curiosidade, Deus, que isso sirva de encorajamento para vivermos em santidade, para renovarmos a nossa esperança, para servirmos o Senhor com alegria, para caminharmos juntos, encorajando uns aos outros, Deus, para amarmos ainda mais Jesus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.